Bom dia a todos. Agradeço o convite do José Aníbal, presidente da ITV, à Fundação SEAD, que, para quem não sabe, é a fundação responsável pelas estatísticas oficiais do Estado de São Paulo. Eu queria, antes de começar a minha apresentação, que é um panorama, eu queria que pusesse o slide, é um panorama sobre a região metropolitana, para que os municípios, prefeitos, seus técnicos, vereadores, tivessem noção do que é o peso dessa região metropolitana. Eu não sei se todos sabem, mas a região metropolitana de São Paulo é a quarta maior região metropolitana do mundo, né? Isso tem um peso impressionante, né? E isso é a escala da metropolização de São Paulo, tem um peso liderado pelo município de São Paulo, que sobre qualquer número, vocês vão ver, ela é sempre metade da economia, da população, dos problemas e, portanto, o papel na gestão compartilhada do município de São Paulo é fundamental. Sem o município de São Paulo participando dessa gestão compartilhada, dificilmente se avança na chamada governança metropolitana, né? Quando a Regina, o Luiz Paulo colocou da gestão compartilhada, eu queria que pusesse o slide para mostrar o que significa compartilhar e quem pode compartilhar. Para vocês terem uma ideia, dos 39 municípios da região metropolitana, 2 municípios têm mais de 1 milhão de habitantes. Sendo que desses 2 que têm mais de 1 milhão de habitantes, um deles, que é São Paulo, tem 10 milhões. Todo mundo falou aqui que a região metropolitana tem 21 milhões de habitantes. 10 milhões é a cidade de São Paulo, 11 milhões é a cidade de São Paulo, né? A outra é Guarulhos, que tem 1 milhão. Então, 3 municípios da região metropolitana... Oi? Eu aponto para lá? Ah, é aqui? Tá. Eu acho melhor, porque não está funcionando aqui. Aqui. Bom, 3 municípios têm entre 500 e 1 milhão. 9 municípios são cidades médias. E cidades médias são aquelas que estão mais propícias a dar certo. Porque a escala dos problemas não são tão volumosos, tão prementes como cidades de 1 milhão de habitantes, de 11 milhões de habitantes, né? 11 municípios são cidades de porte pouco menor, entre 100 e 250 mil habitantes. E 14 municípios são cidades com menos de 100 mil habitantes. Olhando a realidade brasileira, isso é significativo. Quando a gente mostra esse número, eu tive a oportunidade de mostrar esses números internacionalmente, e quando eu falava que tinham 14 municípios com menos de 100 mil habitantes, eles já, internacionalmente, já se fica horrorizado de ter municípios tão grandes, porque 100 mil habitantes são muitos habitantes na realidade europeia, mesmo na realidade americana, tirando, né, as grandes cidades. E tem 3 municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, esse quadro mostra uma heterogeneidade enorme para fazer gestão compartilhada, né? Então, vocês estão vendo ali, o vermelho e os alaranjados, são esses os municípios... Agora, o que eu quero mostrar é qual é o futuro, porque o passado a gente tem que corrigir, mas na atual escassez de recursos fiscais próprios dos municípios ou de recursos públicos, a gente tem que olhar qual é o futuro dessa região metropolitana. Nós temos uma vantagem. A região metropolitana parou de crescer do ponto de vista demográfico. Parou de crescer especialmente pela cidade de São Paulo. Porque vocês olham aí, São Paulo representa 56% do total
da região metropolitana. Então, só São Paulo responde, do ponto de vista demográfico, por 56% da população do estado. Quando a gente olha as taxas de crescimento, a gente vê o quanto que está declinante. Mas na sub-região norte, que estão ali os municípios de Mairiporã, Franco da Rocha, Caeiras, ainda vai ter, em 2020 e 2030, taxas acima de 1%, aí de 1 a 10%. São esses municípios que vão continuar pressionando demanda pelos tais serviços compartilhados que tanto o Luiz Paulo falou, como a Regina colocou da mobilidade. Essa população ainda vai continuar crescendo e vão continuar pressionando num ritmo maior do que as outras cidades com taxas de crescimento muito menores. Para situar aqui a região oeste, mesmo mais próxima sudoeste, está aí 0,6, que será a taxa de crescimento. Portanto, a pressão nesses municípios será menor do ponto de vista da demanda demográfica. E aí a gente fala que tem um respiro para pensar política pública. Eu vou dar um panorama geral aqui, eu acho que fica mais claro para vocês verem, um mapa de como que isso... Aí, ó. Então, quem são os municípios que ainda vão crescer? Ali, entre 2002 e 2010, os azuis eram os que mais cresciam. Nesse período de 2010 e 2020, já o lado norte e oeste ainda tem municípios que crescem na média 0,7. E em 2020 e 2030, que é quando a gente pensa que a política pública ela é super longa o seu período de maturação entre formular a política, negociar as licitações e implementação, nós temos que pensar no longo prazo quando se pensa política pública para a região metropolitana. Então, os municípios que ainda estarão pressionando volume de demanda de política pública: Mairiporã, Santana do Parnaíba, Vargem Grande e Cotia. O próximo slide, por favor. E aqui tem um outro drama que eu quero mostrar para vocês. Quem é esta população? Qual é a faixa etária desta população que continuará demandando serviços e políticas públicas ou infraestrutura? É uma população majoritariamente envelhecida. Se vocês olharem a segunda pirâmide, e aí está distribuído entre mulheres e homens, fazer creche agora é deixar equipamento social ocioso daqui a 13 anos. Então, a creche, o projeto de arquitetura da creche, ele já tem que ser pensado para ser ajustado para acolher população idosa, porque quando chegar em 2050, portanto, daqui a 23 anos, é esta população idosa, que será majoritária, que vai precisar da assistência médica, hospitalar, de acolhimento. Portanto, gastar dinheiro público é olhar essa realidade sociodemográfica da região metropolitana de São Paulo. Será uma população envelhecida, uma população em idade ativa muito estreita, portanto, aquela que vai para o mercado de trabalho para sustentar as poucas crianças que ainda estarão ali e os idosos. O próximo, por favor. Então, no fundo, os problemas estão aí nesses municípios de áreas mais escuras. Você vê que a densidade é onde a população se concentra. A densidade demográfica se altera muito pouco e esse contingente populacional está em menos da metade dos municípios que integram a região metropolitana. São esses municípios que vão ter que ser as referências das políticas públicas ou dos serviços urbanos que deverão ser compartilhados entre si. O próximo.
Bom, esse é o panorama demográfico. Do ponto de vista econômico, eu trouxe aí, todo mundo falou da riqueza de São Paulo. De fato, é uma região muito rica e mesmo com a crise, a participação do PIB da região metropolitana no estado de São Paulo ainda é mais do que 50%. Quer dizer, a gente vê a crise anunciada em 2013, que é o período ali, né? E em 2011 tem o auge e depois a gente começa a sentir, mas mesmo com a crise, 53,8% do PIB do estado está na região metropolitana. E como esse PIB está distribuído? Próximo slide. Entre a indústria, a agropecuária e os serviços. Na realidade, o que importa é o dado de 2014. A agropecuária tem um espaço muito pequeno, contribui muito pouco com a atividade econômica metropolitana. Essa é uma metrópole de serviços. As metrópoles mais avançadas no mundo, elas são de serviços e não mais de indústria. A indústria que está aqui e que ficará aqui é aquela de alta agregação de valor, com incorporação de inovação tecnológica, que terá os melhores salários e, portanto, a capacitação técnica e de ensino superior para essa indústria é fundamental, né? Então, a gente tem que imaginar que a população infantil está diminuindo e que essa população tem que estar apta para o mercado de trabalho, para uma nova indústria, que é essa que está se localizando aqui. Por favor, o próximo. Bom, apesar da região metropolitana ser 53% do PIB, quem contribui para isso são só 13 municípios. 13 municípios contribuem com 51% do PIB do estado e os demais 12 municípios têm PIB entre 0 e 5%. Então, na realidade, os municípios vermelhos e laranjados são aqueles que de fato contribuem para o dinamismo econômico do estado de São Paulo. E aí, isso fica claro no mercado de trabalho, próximo slide, onde a gente vê quem são os municípios que exportam mão de obra, e aí isso, por favor, o próximo, isso afeta aquilo que a Regina falou da mobilidade urbana, que é a principal ação metropolitana. Então, os municípios escuros são... Não, é o anterior, tem um mapa. Pode passando esses, eu não vou mais... meu tempo é curto, pode passar. Esse. Então, aquele mapa verde ali mostra que os municípios escuros têm 135 empregos por cada 100 residentes. Isso significa o quê? Tem mais gente vindo de fora. Tem 35,9 vindo de fora para esses municípios. Então, a pendularidade da mão de obra na região metropolitana está concentrada nos municípios verde mais escuro. E nos próprios municípios, que são os mais claros, só emprega próprios 7,9. Isso significa que eles também recebem população de outros municípios. Portanto, a questão da mobilidade metropolitana é central no mercado de trabalho metropolitano. Quer dizer, para além dos acessos à saúde, educação, no mercado de trabalho é onde a mobilidade vai impactar mais, e é esse número que eu queria mostrar. Por favor, pode passar? Para quem fez o cadastro. Eu queria mostrar aí a diferença da renda, né, familiar per capita. Os municípios que têm mais de R$1.000 por renda familiar per capita é São Paulo, a região Oeste e a região do ABC. Os demais têm menos de 1.000 de renda familiar. Então, quem são os consumidores e qual é a renda para pensar a tarifa? Quando a Regina falou de tarifa única... Renda per capita mensal. Sim, mensal. Para pensar a tarifa de serviço público, tem que olhar qual que é a renda desta população, né? A média da região metropolitana é 1.200, né? Mas tem uma diferenciação entre essas regiões. Eu queria passar o slide para mostrar o grau de atratividade que a região metropolitana tem do ponto de vista, dos investimentos. A Fundação SEAD, esse aí,
A Fundação SEAD monitora os investimentos anunciados no estado de São Paulo. Só na região metropolitana, e ele concentrou 99% dos investimentos anunciados do ano passado. O investimento anunciado em 2015 foi de 26 bilhões. Com a crise, caiu para 8 bi. 8 bi e alguma coisa. Peraí. 26 o ano inteiro. Sim, E é o ano inteiro. O 8 o ano inteiro também? O 8 também é o ano inteiro de 2016. Né? Então, a crise levou uma queda, claro, isso aí tem investimento público e privado computado, e o grande investimento está concentrado desses 8 bi, que é do estado de São Paulo, 3 da região metropolitana. 1.400 na cidade de São Paulo, 1.170 na região oeste, essa que a gente está, e aí, subsequentemente, investimentos menores. Isso mostra a capacidade de atração de investimento. Só um investimento que é da região sudoeste, que está aí, que é da indústria, é da Scania em São Bernardo. Esse investimento, a gente tem isso na base de dados, quem tiver curiosidade, entre no site da Implaza, do SEAD, e veja os investimentos. Por fim, eu queria discutir uma coisa que tanto o Luiz Paulo e a Regina colocaram, que é o compartilhamento e os municípios olharem para fora e como é que eles podem cooperar. O próximo slide, que é da capacidade de investimento, eu diria que hoje, quem tem capacidade de investir com recursos próprios é o município de Guararema, Barueri, São Caetano do Sul e São Paulo. Os demais têm muito baixa capacidade de investir com recursos próprios. E esses mesmos municípios aumentam a sua capacidade de investimento quando contam com recursos de terceiro. Então, compartilhar gestão, serviços, é também olhar a capacidade que os municípios têm de fazer frente financeira, e não são todos os municípios da região metropolitana que podem fazer isso. Do ponto de vista social, a Regina já falou e o Luiz Paulo começou dimensionando a pobreza. Eu quero mostrar um mapa da vulnerabilidade social e dizer que a vulnerabilidade social maior acontece na área rural, que é esse aí. Não, toda a área vermelha é a área de extrema vulnerabilidade social e são as áreas rurais da região metropolitana. E os amarelos são aqueles assentamentos precários que o Luiz Paulo falou, que o Ministério das Cidades, no programa de urbanização, quer apoiar os municípios. Nós temos, por fim, o índice de responsabilidade social, que é o último mapa do ponto de vista demográfico. Por favor, pode passar o próximo slide. Portanto, do ponto de vista da responsabilidade social, que é o indicador que a gente calcula de 2 em 2 anos, que antecede o IDH da ONU, mostra que a situação da região metropolitana é confortável. Para cooperar, nós temos um dado importante que eu acho que mudou com a eleição de 2016, que é o último slide, para mostrar a composição político-partidária, que me parece mais favorável hoje para que o compartilhamento político, porque governança metropolitana tem 2 aspectos fundamentais: articulação política e capacidade fiscal e financeira de financiar os serviços públicos. Então, vocês têm uma grande oportunidade de se articular e compartilhar as suas estratégias de desenvolvimento para a região metropolitana. Muito obrigada.